Olá, para complementar o que nós colocamos nesse boletim informativo número 2, vamos dar uma repassada aqui na configuração que está sendo feita dentro do SAS, que é onde está sendo estruturado todo esse sistema de custos, né? Então, aqui eu vou recorrer aqui numa planilha que eu fiz aqui, que tem toda essa estruturação que a gente fez, né? Por exemplo, começa aqui com as regras gerais, as regras de negócio, né? Então, toda essa questão aqui de identificação dos centros de custo em relação aos CIARES, 1.1 é essa codificação do centro de custo, 1.2 é a codificação dos indicadores de custo, que vocês já viram na apresentação que nós fizemos lá em relação aos CIGEPs, né? 1.3 é a codificação dos termos associados, 1.4 é a codificação dos CIARES a ser utilizada para compatibilizar a informação de dentro dos CIARES com as VPDs, né, com o centro de custos, né? Então, aqui também a gente tem essa codificação aqui, um exemplo, né, da CEDU. Então, abre aqui dentro de uma escola, por exemplo, os níveis de segmentação de centro de custos, né, que eles pretendem ter lá dentro, né? Cada gestor vai definir o seu nível de detalhe. Aqui é um exemplo da CEDU, uma escola, tem um centro de custo administrativo, aí tem um ensino fundamental com todas as suas quebras aqui, né? Anos iniciais, uma quantidade de horas, enfim, ensino médio, médio integral, enfim, toda essa codificação, né? Esse detalhe. Depois você tem aqui uma questão interessante com relação, por exemplo, os CIARES, estamos sempre falando aqui dos sistemas do Poder Executivo, né? Então, os CIARES lá dentro, ele tem aqui os tipos de vínculo, né? E a gente agrupou esses vínculos aqui, né? A gente agrupou aqui em praticamente 7 níveis, né? O primeiro nível é efetivo civil, o segundo é efetivo militar, o terceiro é o comissionado, então, por exemplo, estrutura é um comissionado, o mandato eletivo é um comissionado, pensão especial é um comissionado, e assim por diante. O 4 é o contrato temporário, e aqui os 5 é estagiário, 6 é um residente e 7 é um bolsista. Então, ele junta, né, para efeito de custos, né, junta tudo isso aqui que está no CIARES nesses 7 grupos aqui, né? Depois você tem, com base nesse quantitativo aqui, nessa distribuição aqui de, de tipo, né, de vínculo, a gente define aqui a carga horária, né, carga horária bruta e a líquida, né, descontando lá absenteísmo, descontando falta, bônus, essa coisa toda aí, a média, né? Então, a gente vai ter a quantidade de horas homens disponíveis líquida, né? Para comparar com aquilo que foi produzido em termos de serviços e produtos, né? O CIARES, ele trabalha com rubricas, então tem aqui as rubricas de crédito, as rubricas auxiliar, né? Rubricas de débito, de quantidade e de valor. Então, cada tipo de rubrica dessa, a gente deu um tratamento para que ele reflita, né, o custo efetivo, né, que seja uma informação compatível com custos, né? E aqui a gente deu aqui alguns detalhes, né, para determinadas contas de VPDs, a gente estabeleceu aqui critérios, né? Ele faz filtro, ele faz contas, né, ajusta, por exemplo, o 13º, aqui no nosso caso, o CIARES ainda tem lá, aparece lá, folha de pagamento pelo método, pelo regime de caixa, né, quando o funcionário recebe, aqui nós estamos fazendo uma provisão de 1/12avos, e assim por diante, né? Todas as regras foram especificadas, né, para cada uma das VPDs que estão lá na contabilidade, né? E esses valores, né, vamos apropriar esses valores tanto do CIARES quanto do SIGA também. O SIGA na parte de custeio, depreciação, amortização, exaustão, né, vem direto do SIGA. Almoxerifado, consumo de materiais, né? Então, aqui a gente está definindo todas essas regras gerais de negócio. Voltando aqui rapidamente, para vocês terem uma ideia, no CIARES existe aí um total de quase 1.000 rubricas, né? A gente definiu para cada uma delas como é que ela vai ser utilizada em termos de sistema de informações de custos, né? A VPD de pessoal, como é que a gente fez aqui? O sistema de custos, né, aquele que nós já dissemos em várias ocasiões, nós vamos utilizar a VPD, né? Lembrando sempre que nem toda VPD é custo, mas todo custo é uma VPD. Então, está aqui a relação de VPDs, aqui da parte de pessoal. O que nós estamos fazendo aqui? Como a origem da informação de custo está vindo diretamente dos CIARES, né? E não lá dos CIGEPs, que é o que gera a VPD, que gera o balanço patrimonial. Então, aqui, vindo do CIARES, nós estamos pegando para cada uma dessas VPDs aqui, né? Então, por exemplo, vencimento de salários, estamos pegando aqui
com a rubrica que está no CIARES, correspondente a vencimento de salário. Rubrica 1, 3, 200, 278, 288, e assim sucessivamente. Isso foi feito para cada uma das rubricas, tá? Então, vocês vejam que já está, assim, toda essa estrutura, essa amarração já está sendo providenciada lá dentro do SAS, né? Então, isso é com relação a pessoal. As outras de custeio, né, a gente vai dizer aqui, esse custeio está vindo de onde? Essa informação, né? Lá, para cada uma das VPDs. Então, ela está vindo lá do SIGA, está vindo do CIGEF, está vindo de outro sistema, né? Enfim, qual é a fonte de dados? E aí nós vamos identificar para cada uma dessas VPDs, vai estar configurado dentro do SAS também, se essa VPD ela é custo, né? Então, se ela é um custo alocável, se ela não é custo, enfim, qual é a característica, né, de cada uma dessas VPDs para o sistema poder fazer a crítica e separar esse tipo de informação, né? Aqui nós vamos ter também a parte patrimonial, né, sistema de bens imóveis, que vem direto do SIGA, né, toda a parte de depreciação, mesma coisa que com bens móveis, né, também para obter a depreciação por centros de custos, né, e almoxerifado, idem, também do SIGA, né. A VPD aqui é contabilizada a nível do plano de contas, né, a descrição aí das VPDs além de plano de contas, o balancete aqui só para a gente entender onde que tem custo do Estado como um todo, né? Os campos do CIARES, que a gente usou aqui para fazer essa codificação, né? Esse depara, os códigos que tem no CIAF lá, que a gente, de atividade, que a gente pode separar por centro de custos, né? E aqui, interessante, começa a primeira informação de custos. Essa aqui, desculpa, essa aqui, então, seria a primeira informação aqui, base, né, do centro de custo. Então, aqui vocês vejam que aqui em cima aparece a estrutura do centro de custo, aquilo que nós já dissemos. Os centros de custo, eles podem ser uma área de direção, né, as áreas de centro de custo de área de direção 1, 2, pode ter várias áreas de direção, as áreas meios, né? Então, você tem aqui as áreas meias, a área de TI está dentro das áreas meios, as áreas finalísticas, né? Enfim, você tem aqui todos os centros de custos. Para cada um desses centros de custos, então, você vai pegar aquela tabela que nós fizemos lá de agrupamento, né? de vínculo, né? de servidor, para saber o tipo de vínculo, né? Lógico que você clicando naquele que nós fechamos lá para efeito de custo, ele vai abrir aqui dessa forma para que você conheça no detalhe. Então, a primeira informação que vai aparecer nessa grande tabela aqui seria, né, aqui nós estamos falando de um órgão, pega um órgão qualquer, pode ser um outro poder aí, Ministério Público, Tribunal de Justiça, ou pode ser uma Secretaria de Educação, né, isso seria o órgão. Então, nós teríamos aqui todos essas informações aqui de servidores por centros de custo, separando lá em direção, meios e áreas finalísticas, né, e aí a variação patrimonial. A coisa interessante aqui desse relatório é que o total dessas VPDs aqui vai aparecer, né, todo mês, esse dado vai ser migrado dos CIGEFs aqui para dentro do SAS, então nós vamos ter aqui o custo da VPD, né, o valor da VPD aqui, nessa coluna E aqui, por exemplo, de cada VPD, o custo que está lá na contabilidade. E aqui nós vamos ter nessa coluna aí a somatória de tudo quanto a gente lançou já a nível dos centros de custos, né? Então, veja que provavelmente vai haver uma diferença entre esse total lançado nos centros de custo e o total contabilizado de VPD. Por quê? Porque a gente já sabe que algumas VPDs nós registramos lá na configuração, ela não é um custo não alocado, né? Então, se ela não é alocada, ela não está dentro do centro de custo, vai dar uma diferença aqui. Ou então ela não é custo, então não deve ser considerado. E aí pode ser que haja uma diferença ainda, né, entre esses totais. E aí isso aqui vai servir para o gestor, então, identificar onde está havendo diferença, refinar os critérios, vai estar conciliando com o valor contábil, né? Então, vejam que coisa interessante. É o primeiro relatório do órgão que vai dar essa visão a nível de cada VPD, né? Para que ele conheça a realidade dos seus centros de custos, né? Então, vocês viram que o plano de contas ele é bastante amplo, né? E lá embaixo, o que vai acontecer? Lá embaixo, nós vamos ter, então, todas as VPDs aqui, né? A hora que a gente considerar aquilo que efetivamente é custo, fizer os ajustes, aí nós vamos ter aqui o nível
de apuração de resultado em cada centro de custo desse. Então, nós vamos ter os custos diretos, né, que foram lançados de pessoal, que veio do SIGA, a parte patrimonial, administrativo, né, em cada centro de custo. Nós vamos ter o custo de TI. O que é esse custo de TI aqui? Em cada órgão desse aqui, por exemplo, você tem na área de TI, ela tem lá um CPD, tem uma estrutura para desenvolver sistemas, manter sistemas, né, prestar serviço. Então, nós vamos apurar o custo dessa área, e esse custo da área nós vamos abrir ele por sistemas, né, que estão sendo produzidos, mantidos, né, e depois nós vamos pegar isso aqui e fazer um rateio, né, para as demais áreas do órgão, em função daquilo que ela está utilizando, de recursos que ela está utilizando de cada sistema, né? Então, esse custo de TI é importante para isso, né? Em qualquer que seja a atividade, o custo de TI sempre é relevante. Por isso, ele vem aqui nesse nível, vai ser feito dessa forma. Então, você teria aqui no item 3 o custo direto mais custo de TI, o 4, o custo indireto nível 1. Esse nível 1, lembrando, a gente já falou algumas vezes, né? É aquele custo direto mesmo da unidade, que é lançado numa área administrativa, né, para sofrer um rateio. São aqueles custos comuns, né? Energia elétrica, segurança, limpeza, que depois vai ser rateado para os demais. Mas é um custo direto do órgão, né? Então, aqui o nível 5 é a somatória desses custos diretos, mais TI, mais esses indiretos nível 1. Aí você tem o custo indiretos nível 2. Para que é isso aqui? Isso aqui, por exemplo, você pegar aí a CEDU, né, ela tem as regionais. As regionais estão lá como áreas finalísticas, que então elas devem ser rateadas para as escolas que estão subordinadas a ela. Um exemplo, isso pode acontecer na área de segurança, pode acontecer na área de saúde, enfim, né? É importante ter esse nível 2 para saber o quanto custa as regionais em relação às suas áreas vinculadas, né? Então, aqui o nível 7 é somando todos esses anteriores, aí você tem o nível 3, né? O nível 3, ele é o quê? Então, você tem aqui dentro as áreas meios que acabam prestando serviço, né, para todas as demais áreas aqui dentro do órgão. Então, você vai fazer esse rateio também dessas áreas. Por fim, então, você tem aqui o total do custo direto desse órgão, ou seja, tudo isso que nós fizemos aqui de rateio e tudo mais, isso refere-se ao custo direto que está dentro do órgão, né? Aí depois você vem aqui com o rateio da administração, se quiser fazer aqui, por exemplo, governador, vice-governadoria, enfim, outras áreas centrais que prestam serviço ao Estado como um todo, né? Isso aqui, se for outro poder, ele não vai ter esse rateio da administração aqui, né? Ele vai estar com esse custo aqui do indireto nível 3, já resolve o problema dele, que são as áreas meios de direção trabalhando para as demais, né? Então, aqui você chegaria no custo total. E a gente já definiu todas essas regras aqui de rateio, mas lembrando que esses, por exemplo, quando você estiver aqui num determinado órgão, essas regras, elas serão específicas. O gestor que vai definir que quer fazer o rateio de determinado item pela área, pela quantidade de servidores, né? Então, essas regras todas que estão sendo definidas aqui, elas vão estar vinculadas ao órgão que é o gestor que vai definir. Okay? Então, essa é a primeira grande base de dados que vai municiar aí todo esse sistema de informações de custos, né? Aqui um pouquinho já dos relatórios padrões que a gente está prevendo. Então, você tem aqui o centro de custo, né, um relatório mensal analítico, a informação de custo é gerencial, é mensal, né? Então, você tem aqui os meses, né? Aqui o ano civil, mas você sempre pode ter também um ano móvel, né? Aí um período de 12 meses, por exemplo, de março de um ano a março do ano seguinte, maio de um ano, enfim. E você tem aqui aquelas informações, o headcount total, né? Separando aqui por vínculo, tipo de vínculo, essa quantitativa é muito importante para... Existem aquelas características diferenciadas de cada um desses, em termos de gestão, em termos de custos, né? Aí você teria aqui as horas brutas disponíveis, né? as horas líquidas, você vê que você vai acompanhar isso mensalmente, né? E aí você teria aqui os custos, o custo total, né? E separando aqui pessoal, aí vai separar aqui um grupo de pessoal aqui, RPPS civil, né? Exatamente para você poder lá em cima identificar com quantitativo e fazer uma série de análises. Você tem aqui, então, o civil do RGPS, né? Mesma coisa. Você vai ter aqui a parte de contrato por tempo determinado, né? Você tem aqui o custo do militar, né? Enfim, você tem aqui todos os custos de pessoal.
E os demais itens, né, que o pessoal que chama de custeio, né, consumo de material, mandatos judiciais. Então, veja que você vai ter essa informação aqui no mês a mês e também evolução nos últimos 12 meses para poder comparar a evolução dos seus custos, né? Bom, na sequência, aqui, isso aqui seria, então, um relatório assim, mais analítico, né? E qualquer item desse que você apertar aqui, ele vai fazer a abertura, te dar o detalhe desse quantitativo, quanto que existe aqui. Nós estamos falando de um órgão fechado, né? Bom, e o que a gente vai ver aqui na sequência? Dentro desse órgão, você pode ter lá vários programas, né? Então, nós vamos acompanhar aqui mensalmente também o custo desses programas. Normalmente, o programa ele tem lá os seus produtos também. Nós vamos acompanhar aqui os produtos, né, de acordo com aquela codificação definida, o custo desses produtos aqui no mês a mês. E aí, com a estatística, né? Lembra aquele sistema associados que gera estatística, gera informação para custo? Nós vamos pegar lá, compatibilizar o código de cada centro de custo, né, desse órgão, por exemplo, com que a gente quer avaliar. Então, ele vai vincular a informação quantitativa com a financeira e produzir aqui o custo unitário desse produto para você acompanhar no mês a mês, né? E o custo total de projetos. Projeto, normalmente, o investimento, né, ele não gera produto só depois que ele maturar, é que ele vai começar a ser amortizado e gerar produto. Mas é interessante acompanhar esse investimento como se fosse um custo, né? Porque ele é que vai alterar a situação aqui das áreas, dos órgãos, né, em termos de mudar a possibilidade de oferecer uma quantidade maior de produtos ou uma qualidade melhor de produtos. Então, é importante acompanhar a evolução do custo desses projetos aqui no mês a mês. Bom, e aí nós temos ainda aqui a questão do catálogo, né, que pode ser feito aqui de produtos, né, e de serviços, né? Então, está aqui o de produtos e serviços com seus custos unitários de cada órgão para ele poder estar e com esses preços unitários aqui ele poder subsidiar uma decisão de cobrar tarifa, de fazer uma concessão pública, de um serviço público, enfim. É para isso que serve aqui a informação do órgão, né? E isso é só, vamos dizer, o inicial, né, de um relatório padrão. Outros, com certeza, vão surgir aqui, né? Passando para cá, olha, vocês têm aqui um outro tipo de relatório que a gente está pensando, né? Aqui já muda um pouquinho, né? Vocês viram que nós mostramos os itens lá, os programas, produtos, serviços aqui. O que acontece? No órgão, eu já posso mostrar aqui por cento de custo. Aí eu mostro lá o headcount, as horas brutas disponíveis, as horas líquidas, né? O custo de pessoal total, os outros custos, né? Custo total. Mostro sempre no mês ou acumulado até um mês, né? Isso aqui é interessante porque vai dar uma ideia, né? E de poder o gestor aqui comparar um centro de custo com outro, se forem comparáveis, né? Enfim, acompanhar todo esse detalhamento aqui do centro de custo. Logicamente que ele vai ter todo o seu detalhe de custo com o relatório anterior ali, mostrando, né, por órgão, por centro de custo, por uma gerência, uma diretoria, uma regional, enfim. E aqui, sim, aqui o gestor estaria tendo uma visão geral de todos os centros de custo que estão vinculados àquele órgão, né? Aqui também é a mesma coisa com relação ao programa. Ele pode ver que o programa, normalmente, ele consome recursos de vários centros de custos, né, de várias áreas. Então, ele pode ver isso aqui também, mesma coisa, mesmo conceito, um no mês ou acumulado até um mês, né? É a mesma coisa em relação aqui aos programas, aos produtos, né, por cento de custo que está consumindo, né? Enfim, os quantitativos, quantitativo acumulado, né, o custo unitário. Então, vai ter todo esse detalhamento, isso é só um briefing daquilo que é possível, o sistema ele tem condições de gerar muito mais informações, né? Cada gestor aí vai adequar os relatórios de acordo com as suas necessidades, mas a gente de pronto já vai apresentar aí alguns relatórios padrões que já podem ser usados, né? Catálogo de produtos e serviços e assim por diante, né? Então, vejam que quanta informação, né? Essa informação aqui, com esse detalhe, ele vai aparecer, por exemplo, nós falamos de um órgão, mas ele pode ser aqui para qualquer centro de custo, né? Então, pode ser do órgão consolidado, pode ser de dentro do órgão, numa subsecretaria, pode ser de uma diretoria, pode ser de uma gerência, ele vai ver o custo nesse detalhe aqui, que depois ele tem lá o resumo, né, aquele sumarizado ali, para poder comparar uma área com outra. Imagina aqui uma regional, e ela tem aqui uma regional da educação, né? Ela tem aqui várias escolas, ela vai poder acompanhar esses custos aqui, e aqueles indicadores, né, os produtos, né? Programas, projetos, produtos e serviços também, tá?
Então, seria isso, gente. Seria isso que nós estaríamos aqui apresentando para vocês em relação àquilo que está sendo estruturado no SAS, ok? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.